Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e eu voltei. Passei uns dias aí um pouco meio dolorido no corpo, um pouco indisposto e aí não estava bem para fazer vídeos, né? Até afinal de contas exige muito da fala e, incrível que pareça, esses dias chuvosos aqui no Ceará e eu tenho um leve problema de respiratório e um pouquinho de febre, então fiquei assim preocupado, quis me resguardar um pouco mais. Mas hoje a gente está bem, graças a Deus, e vamos falar sobre o pilantra Bolsonaro. Pessoal, não é de agora que eu sou crítico, faço críticas, posts, vídeos sobre Bolsonaro. E era interessante mesmo que antes das pessoas tivessem dado voto no Bolsonaro, pudesse ter pesquisado sobre a vida. Entre outubro para novembro de 2017, eu tenho um amigo que é das Forças Armadas, faz parte do Corpo da Marinha. E havia me falado de uma pessoa que eles estavam apoiando para um possível cargo para presidente, uma pessoa honesta, uma pessoa que não era corrupta, etc, coisa e tal. Beleza, perguntei o nome dele, ele me falou, Jair Bolsonaro. E isso me intrigou, eu não sabia quem era Bolsonaro. Quem era Bolsonaro? Interessante que aqui no Brasil, antes nós tínhamos aquela ideia de que um bom marketing, né? E tem muitas campanhas presidenciais, governamentais e municipais foram utilizados milhões de reais em cima de bons marketings e marqueteiros para poder fazer a campanha e você ganhar a eleição. Porém, pela primeira vez foi visto que esse sistema não funcionava mais no Brasil e bastava você criar um bom fake news e jogar nas redes sociais para manipular as pessoas. Claro, com mais meia dúzia de robôs e outra meia dúzia de alienados, fortalecendo aquela falta de informação sobre o candidato, ou então distorcendo a verdade. Então, meus amigos, o que eu fiz? Eu não sou de acreditar muito naquilo que as pessoas falam de primeiro. Eu não sou Maria vai com as outras. Então, eu fui pesquisar Bolsonaro. Pesquisei. Eu pesquisei e demorou mais ou menos início de março. Então, já no final de dezembro de 2017, eu já estava levantando campanha contra ele, dizendo que não era uma pessoa apropriada. Tinha algo errado no cara. Quando as eleições presidenciais começaram, aí o embate foi forte. Pessoal, Bolsonaro nunca foi uma pessoa honesta. Bolsonaro nunca foi essa pessoa que combatia a corrupção. Bolsonaro nunca foi aquilo que ele disse. Na verdade, ele não participou em grandes atos de corrupção no nosso país, porque todos o viam como doido e ninguém dá confiança e credibilidade para quem é doido, né? Então ele não participou do Mensalão porque muitos não queria um doido delatando, assim com o Petrolão, e assim com Enes, porque ele tá lá desde 1988, se não me engano, né? Desde a década de 80. Teve por muitos anos no lado de Paulo Maluf. O cara é do Centrão. O cara fez um esquema de corrupção que incluiu os filhos. Colocou um filho com 17 anos para ser vereador. Um filho que mal terminou a faculdade de Direito, já empurrou para a política. O outro que ainda fez um concurso da Polícia Federal para escrivão. Mal trabalhou, já foi para a política. Porque Bolsonaro o colocava essas pessoas para, né, sua família, para poder ter a corrupção a seu favor, assim, com as esposas dele. E aí você tem, nesse exato momento, um cara que tem um acordo com o que é mais sujo da política, que é o Centrão, que tá lá, ó, o Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, Gilberto Kassab, Roberto Jefferson. Pelo amor de Deus, ele é um dos piores bandidos que já conhecemos. Bolsonaro era seguidor e admirador de Eduardo Cunha. Bolsonaro utilizou esse discurso mentiroso de pessoa honesta contra o PT porque lhe rendeu voto. E é preciso que todos saibam porque uma parte da população foi induzida a votar nesse energúmeno por simples fato de não conhecer sua vida errada anteriormente. Bandido de primeira, envolvido com milicianos. E agora? O Valeixo, superintendente da Polícia Federal. E até é bom que a gente fale, e diga-se por si passagem, que nenhum presidente da República, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Michel Temer, o próprio Michel Temer, nunca interviram
na Superintendência da Polícia Federal. A Polícia Federal, com esses ex-presidentes, tinha autonomia. Tinha autonomia. E poderia trocar qualquer, diretor, o superintendente, delegado, para as suas superintendências espalhadas no Brasil. Mas nunca se ouviu falar que um presidente tivesse uma ação direta na Polícia Federal, sendo que isso é só apenas responsável por isso o Ministério da Justiça. E aí vocês notam que não existe superministério no governo de Bolsonaro. É tudo mentira. Sérgio Moro está sem condições de permanecer com Bolsonaro. E se ele pensa em continuar no governo Bolsonaro, se no caso não venha se demitir, já vamos saber, ele provavelmente será traído por Bolsonaro. Bolsonaro fez com Mandetta, Bolsonaro está fazendo com Paulo Guedes. É interessante saber que nós não temos nem planos para uma reestruturação da nossa economia. O dólar está batendo a 5,70 hoje. Recorde histórico. Recorde nominal para a moeda que foi criada para frear a valorização do dólar. O Flávio Bolsonaro, por 9 vezes, ele tentou barrar do Ministério Público as investigações que o envolvem de peculato, corrupção, e essas coisas que a gente já vem acompanhando desde o ano passado. E ninguém nunca se cansa de perguntar: cadê Queiroz? O cara está muito bem escondido nessa quarentena. E aí a gente sabe das questões de fake news, os milicianos digitais de Bolsonaro, na qual tem a participação de Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Então, o Valeixo, ele estava praticamente em cima de um dos filhos de Bolsonaro. E provavelmente esse filho, o Carlos Bolsonaro, está envolvido não só com a distribuição de ataques de fake news ao STF e ao Congresso, mas possivelmente, pelo que o delegado Valeixo vinha descobrindo, talvez tenha algo envolvido aí com a morte de Marielle. Incrível, né? Incrível. Mas, por causa disso, Bolsonaro demitiu, exonerou Valeixo. Enfim, a gente chega numa conclusão que o Brasil está nas mãos de um bandido que quer manipular a política a seu favor. Não existe liberalismo aí na economia e na política. Não existe trabalho técnico do superministro, porque Bolsonaro intervém e diz o que eles querem fazer. Na verdade, Bolsonaro quer que eles sejam submissos à sua vontade. Ou seja, o ministro da Justiça seja seu advogado particular, o Ministério da Economia seja o seu contador particular para dizer o que é bom e o que não é. Ele tem agora um novo ministro da Saúde, Nelson Taixe, que não fala claramente o que o Mandetta vinha falando, então causa dúvida. Em falar em Mandetta e em Nelson, ontem Bolsonaro tentou atacar Adhanom, diretor da OMS. Ele disse que Tedros Adhanom não era médico. Bolsonaro, ele não é médico. Ele é um cientista, biólogo formado em biologia, tem mestrado em infectologia e tem doutorado em filosofia da saúde. Ele foi ministro da saúde lá no país da África de 2005 a 2012. Ele é diretor da Organização Mundial de Saúde, Bolsonaro. Pelo amor de Deus, pare de passar vergonha, pare de matar os brasileiros de vergonha. O homem não é um médico, ele é um cientista. Quem está falando são cientistas, seu ignóbil. E ainda tem gente que acredita nele. Pessoal, eu vou me despedir desse vídeo, claro, eu vou fazer outros durante o dia, mas essa observação desse vídeo é para dizer o quanto eu e muitos aí tinham razão sobre Bolsonaro. Bolsonaro não é contra a corrupção, Bolsonaro é um dos piores bandidos que já colocamos na nossa presidência. E temos um problema grande porque a gente precisa agora tirá-lo. E não sabemos como, porque afinal de contas estamos vivendo numa pandemia e numa instabilidade. Mas corremos o risco de termos um bandido corrupto e ainda criminoso na nossa presidência, ou gerar mais uma instabilidade econômica
já que vamos entrar numa instabilidade de saúde e juntando agora com a instabilidade econômica, o Brasil corre o risco de se tornar um dos países que passará por uma grave crise institucional, porque Bolsonaro é esse bandido corrupto do Centrão que nunca conseguiu esconder a sua verdadeira face. Mais um vídeo por aqui, valeu!